Alô galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar de um assunto muito importante, tá? Um assunto muito cobrado em vários processos seletivos, em vários vestibulares do Brasil afora, beleza? Estamos falando de quem? Exatamente, da Era Vargas. Então a gente hoje vai dividir aí, tá? E vamos nesse primeiro momento falar, tá? Do governo provisório e também do governo constitucional. Em um segundo vídeo, nós vamos focar na questão do Estado Novo. Beleza, galerinha? Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de dar essa moralzinha pra gente. Ativa as notificações e também dessa chuva de like, porque ele é importante pra gente dar continuidade a esse trabalho. Belezinha? Sem mais delongas, vamos iniciar hoje falando sobre as fases desse governo varguista. Quando a gente fala na Era Vargas, o nome em si já causa assombro, já causa aí, né, perplexidade. Por que Era, Júnior? Porque nós estamos falando de Getúlio Dornelas Vargas, o presidente que passou um imenso período no poder, tá bom? A gente vai falar sobre esses detalhes, mas é importante perceber que cronologicamente, ou seja, historicamente, nós estamos falando ali de um período compreendido entre 1930 e 1945. Não se esqueçam, galerinha. Esses 15 anos normalmente é dividido em 3 fases. Quais são essas 3 fases? Lembrar que Getúlio Vargas surgiu, ou melhor, subiu ao poder através da Revolução de 1930. Há quem chame de golpe, mas nós não estamos aqui para polemizar, tá? A maioria dos livros históricos trata de uma Revolução de 1930. E quando ele sobe ao poder, tá? Naquele primeiro momento nós vamos ter ali a arrumação da casa e tal. Nós costumamos chamá-lo historicamente de governo provisório. Esse vai até 1934, onde nós vamos ter uma Constituição, né? Foi promulgada uma Constituição em 1934. A partir de 1934 nós temos o que nós chamamos de governo constitucional, o qual vai até 37, onde eu tenho a decretação do Estado Novo, o período em que um populista torna-se um ditador, tá bom, galera? Então, aí fica claro que eu tenho o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, beleza? Enquadramos aí todo o período da Era Vargas. Vargas, por passar tanto tempo no governo do Brasil, ele acaba criando aí várias, vamos dizer assim, várias caras, vários semblantes diferentes, né? Vargas sobe ao poder, né, abrindo espaço no Brasil para o que nós chamamos de populismo. Perceber que vários outros países também tinham a implementação dessa política populista. Então Vargas é o presidente que vai chegar ao poder no Brasil com essa política populista. E como eu bem falei alguns minutos atrás, alguns instantes atrás, esse populista em 37 torna-se um ditador, tá bom? O modelo que vai ser utilizado por Vargas no Estado Novo é um modelo europeu. A Constituição de 37, eu estou me antecipando um pouco, mas vale, né? A Constituição de 37, ela foi chamada e conhecida, rotulada, apelidada de polaca, porque tinha como base um governo, ou o governo polonês, que também tinha, tá, um regime autoritário, um regime totalitário, beleza? Então, quando a gente fala em Vargas, a gente precisa lembrar que ele subiu ao poder através de uma revolução. Contei para vocês, inclusive vou deixar aqui, tá, um card lembrando desse vídeo, certo? O vídeo que fala sobre como houve essa organização do cenário revolucionário, que seria a construção da Revolução de 1930. O fato é que ele sobe ao poder. Quando ele sobe ao poder, como eu bem falei, ele abre, né, essa era do populismo no Brasil. E aí a gente pergunta logo, ponto, Vargas subiu ao poder em 1930, finalzinho ali de 1930, quais são as primeiras medidas que ele vai tomar? Nós temos ali uma lei orgânica que foi concedida, né, dando plenos poderes a Getúlio Vargas.
Outra coisa, outro fato também muito importante, tá, é que Getúlio Vargas ele sobe ao poder e ele naquele momento da sua ascensão ele tem o apoio, tá, das Forças Armadas. Outro fato é que o seguinte, quando ele sobe ao poder, ele acaba demitindo todos os governadores. E aí vocês devem estar se perguntando, o Estado vai ficar sem ninguém? Logicamente que não. Ele vai colocar em cada estado do Brasil, né, pessoas de sua confiança, o que nós vamos chamar de interventores. Nesse período também provisório, Vargas vai criar o Ministério do Trabalho e também o Ministério da Educação. Detalhe que sempre que a gente fala em Vargas, a gente precisa sempre estar associando algumas palavras. Uma delas é a questão do populismo no Brasil, outra dela é a questão do trabalhismo, tá? Até porque nesse período varguista nós vamos ter a implementação aí de várias leis trabalhistas, tá certo? Lembrar que essas leis só foram legitimadas em 1934 porque eu tenho a promulgação de uma Constituição, tá certo? Mas existiam alguns estados que não estavam satisfeitos com a chegada de Vargas no poder. E um desses estados, por ironia do destino, era São Paulo. São Paulo ficou muito indignado da forma que foi arrancado do poder, tá? Porque eu já falei para vocês que o Washington Luiz queria financiar o governo de Júlio Prestes. E aí é quando houve, né, essa insatisfação que acabou gerando essa revolução e Vargas, né, é colocado no poder, tá? Então São Paulo vai fazer uma revolução constitucionalista de 1932. Júnior, por que é importante destacar uma revolução nesse período provisório? Meu irmão, o cara sobe ao poder, tá, e não organiza uma Constituição. Vargas queria brincar ali, né, de ditador, brincar de populista, tá? E São Paulo começa a pressionar para que haja a elaboração de uma Constituição. Então ele meio que se separa dos outros estados, propondo inclusive, né, chamando os paulistas para aquele conflito, imagina só, São Paulo contra o resto do mundo, tá? Uma sigla que ficou muito conhecida, né? E sempre que a gente lembrar, a gente vai associar a Revolução Constitucionalista de 1932, é o MMDC. Na verdade, o que foi o MMDC? Foram 4 jovens estudantes que uma dessas manifestações contrárias, né, ao governo de Vargas, né, esses 4 estudantes acabaram morrendo em uma manifestação. E todo mundo pensava que aquilo ali seria um momento para acalmar os ânimos. Não, aquilo ali deu uma sustentabilidade muito maior, tá? Deu força para esse movimento revolucionário, que, lógico, ele foi, vamos dizer assim, abafado pelas forças federais. Não tem como um estado só ganhar para o resto do país todo. Ele foi abafado, mas tem um detalhe. Os paulistas conseguiram 2 coisas que eles queriam. Uma era trocar o interventor. Vargas, na oportunidade, colocou, né, um interventor lá pernambucano. E aí eles não gostaram dessa proposta de Vargas e pediram a troca do interventor. Vargas disse não, mas eles não gostaram e um dos seus pleitos era esse. Outro pleito também que é memorável é a solicitação de uma Constituição. Então Vargas foi pressionado a elaborar uma Constituição e fez, tá? Depois da Revolução Constitucionalista, com o término dessa revolução, lembrar que até hoje é feriado estadual, tá, em São Paulo, dia 9 de julho, certo? Lembrar que os restos mortais, tá, dos 4 estudantes ainda são guardados, tá, no Ibirapuera, tá? No obelisco do Ibirapuera. Lá é uma data muito importante, é um feriado estadual em São Paulo, e as pressões paulistas deram, né, certo, conseguiram com que Vargas tirasse o interventor de São Paulo e fizeram também com que Vargas elaborasse uma Constituição. Bem, algumas aqui características dessa Constituição de 34, tá bom? Uma coisa que é bem importante em Vargas é que nós vamos ter 2 Constituições. Detalhe, uma promulgada e a outra outorgada. A de 34 é uma Constituição democrática. É uma Constituição que teve uma Assembleia Constituinte Nacional, onde eles sentaram, né, todos
aqueles representantes do poder legislativo, muitos da sociedade civil também, e fizeram essa Constituição. Algumas características dessa Constituição de 34. Eu tenho uma república federativa. Outro detalhe, eu tenho a tripartição dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. O voto passa a ser secreto em 34. Um detalhe, bota a estrelinha aí, se liga nesse detalhe agora. A partir de 34, as mulheres passam a ter voz e vez. O voto feminino foi instituído, assim também como o ensino gratuito e também a justiça do trabalho, tá? O que eu tenho aí são algumas características dessa Constituição de 1934. Primeiro, eu preciso entender que ela fecha um período que eu chamo de governo provisório e acaba abrindo outro período que eu chamo de governo constitucional. Aí você deve estar pensando o seguinte: Júnior, se foi feita uma Constituição, deveria ser feita uma votação, uma eleição, né? Agora o voto é secreto, né? A gente quebra essas correntes aí da política do café com leite, da política oligárquica. Então por que não fazer uma eleição? Porque um dos artigos da Constituição de 34 falava o seguinte: o primeiro presidente do Brasil, depois da promulgação da Constituição, deve ser escolhido de forma indireta. E aí não precisa dizer, não é mais surpresa para ninguém que Vargas foi eleito indiretamente. No dia 17 de julho de 1934, o bom velhinho, o pai dos pobres, o delegado do povo, sobe ao poder constitucionalmente, ou seja, agora existe uma Constituição, que legitima o seu governo, beleza? Só que essa década de 30 é uma década muito complicada para o Brasil, porque nós temos ali uma grande crise econômica. Eu até já falei isso em vídeos anteriores, tá? Quando a gente falou ali da crise oligárquica, tá? Por que essa crise vai ser evidenciada, Júnior? Por causa da crise de 29 nos Estados Unidos. Então nós temos o aumento do desemprego, né? A diminuição dos salários, miséria, fome, conflitos sociais, tá? E paralelamente a toda essa situação, eu tinha ali as lutas políticas também, onde vão ser evidenciadas, tá, a questão do fascismo e nazismo, ou nazifascismo, e também a ideologia comunista, papai. Imagina só, vê que situação, duas ideologias completamente contrárias, distintas, dialéticas, tá certo? Então 34 começa, o governo constitucional começa com todos esses dilemas que vão ser aí, né, desenrolados, tá, no decorrer desse governo constitucional, tá? É fato que no Brasil nós vamos ter ali grupos políticos, tá? O primeiro grupo político que eu quero destacar aqui é a Ação Integralista Brasileira, criada em 1932, que tinha como, como é que eu posso falar, o seu líder, um cara chamado Plínio Salgado. Esses integralistas, que na verdade, né, vai ter ali um lema chamado de Deus, Pátria e Família. Eles vão ter como base os regimes totalitários europeus, tá certo? Eles eram também conhecidos como galinhas verdes, tá certo? Porque eles usavam as camisas verdes. Então nós temos aí a AIB, Ação Integralista Brasileira. Do outro lado, nós temos um grupo político que vai evidenciar, tá, o comunismo, que vai ter como lema Pão, Terra e Liberdade. E um dos seus maiores líderes foi Luiz Carlos Prestes. Percebe-se duas ideologias completamente diferentes. Com o passar do governo constitucional, o comunismo vai ganhando, né, força no Brasil. Em 1935 começa a ser difundido que nós teríamos ali a tomada do poder pelos comunistas, o que a gente vai chamar de intentona comunista, tá? Organizado pelo PSB e liderado por Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário, tinha o objetivo de restaurar a revolução de caráter socialista, além da
deposição de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas percebeu que esses comunistas estavam, aumentando o seu poder político, as pessoas começam a ganhar espaço nas instituições políticas, dos políticos, e aí Getúlio Vargas vai dar um golpe de Estado. Como assim? Ele deu um golpe de Estado nele mesmo. Ele começou a difundir, que era uma notícia falsa, que existia um plano para que os comunistas tomassem o poder. Era o famoso Plano Cohen. Tá? Esse Plano Cohen foi a justificativa por Vargas para ele tomar o poder e instituir o que nós chamamos historicamente de Estado Novo. E aí, mais uma vez, nós temos a Constituição jogada ao lixo, de 1934, e Vargas instituiu uma nova Constituição, tendo como base o regime totalitário polonês. Daí a Constituição de 1937, que foi outorgada, foi também conhecida como polaca. Beleza, meus amores? Fica aí, tá? A instituição do Estado Novo. Lembrar que no próximo vídeo nós vamos falar sobre características desse Estado Novo. Lembrar que foi o período ditatorial varguista e que vocês vão perceber o quanto Varguinhas mudou a partir de 10 de novembro de 1937. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, se inscrevam no canal, porque isso é fundamental. Dá essa chuva de like e ativa as notificações. Beijo do gordo e até o próximo vídeo. Valeu!